Capítulo 121. Sério, então isso é liberdade? Perguntou Priceles com um sorriso irônico. Ela tocou sua etiqueta roxa com reverência. Se eu perder isso? Não, disse Kaiji e sua mão disparou para tocar as costas da mão de Priceles. O quê? Priceles respondeu surpresa, agarrando a etiqueta instintivamente. Nem pense nisso como uma possibilidade, simplesmente não pense, não pense, não pense, não pense, Kaiji repetia e se aproximava cada vez mais. Priceles moveu a boca diversas vezes, lembrando Kaiji do jeito que um peixe move a boca debaixo d'água. A elfa-demônio sentou-se onde estava e simplesmente respondeu: confie em mim, você não quer pensar na direção que está seguindo. Sim, é esse o sentimento, eu costumava ter, mesmo agora. Você não o tem inteiramente. Ela cruzou os braços diante do peito. Mas acredite em mim, se você começar a pensar em perder o que tem agora, vai enlouquecer, vai cometer erros. Vai agir irracionalmente e então transformar seu medo em realidade. Só há um fim depois disso. Priceles olhou para ela com ar estupefato. Kaiji ergueu o polegar e o passou pelo próprio pescoço. Ou você perde a razão e ataca a pessoa que culpa, ou faz isso consigo mesma em desespero. A etiqueta roxa é a maior conquista da vida de um escravo, apenas um punhado na 57, bem, 56 agora, por enquanto, cidades-estado, a obtém, não a aceite, viva com medo de perdê-la e, de qualquer forma, você se destruirá. Como você sabe? Priceles perguntou em dúvida enquanto ainda brincava com sua etiqueta. Eu era a primeira-ministra de Comestra, braço direito de príncipe após príncipe. Dei etiquetas roxas a escravos em seu nome e os retirei. Tive que cuidar do descarte ou da criação de vários corpos após cada um. Um bronze invejoso que se julgasse apto para a púrpura poderia tentar matar seu rival e ser enforcado ou se matar. Um roxo que falhou gravemente ou se tornou complacente com seus deveres, considerando-se seu mestre? Então, eles são derrubados por isso e tiram suas vidas porque não conseguem suportar a queda. O rosto de Kaiji era severo, mas aos poucos suavizou-se. Priceles, eu te amo, profundamente, eu não suportaria ver sua queda e não sobreviveria à sua perda, mas nunca se esqueça disto, nosso status é dado e tirado tão facilmente quanto as palavras podem se formar na língua de Nossa Senhora. Se você perder isso, lembre-se. Você pertence a mim, e enquanto a Senhora e suas leis reinarem supremas, isso é o mais seguro que você pode estar. Pense em seu selo como você pensa em seus membros, Kaiji aconselhou com a voz mais gentil e sábia que pôde. Mas, eu nunca penso realmente nos meus membros, não mesmo, Priceles respondeu, coçando a cabeça. Certo, faça com que seja igual, é só parte de você, use-o, mas não se fixe nem fique obcecada por ele, apenas seja esse status, Kaiji respondeu e voltou a olhar pela janela, aliviado por o assunto ter mudado. Ela sentiu os braços de Priceles envolvendo sua cintura e uma cabeça repousando em seu ombro. Você é uma mulher tão boa. Como eu consegui alguém como você? Priceles sussurrou, e mordiscou a orelha comprida. Então ela ficou bastante surpresa quando, sem olhar, Kaiji balançou a cabeça e negou, dizendo, não. Eu não sou especialmente boa, eu sou apenas boa para você. O príncipe Rajin já estava na metade do caminho de volta para seu quarto quando percebeu exatamente o que o general Leaman disse. Não, não, é claro que ele não podia ter falado sério. Rajin murmurou baixinho enquanto as gêmeas o despiam. Instintivamente, olhou ao redor em busca de Sobela ou Lodira para conversar, apenas para perceber um momento depois que, não, ambas tinham sumido. Estavam abaixadas até as botas, cada uma ajoelhada aos seus pés e desamarrando os cadarços que as prendiam. Sem ninguém por perto, ele olhou para elas. Tenho uma pergunta. Vocês serviram aqui por muitos, muitos anos. Vocês se lembram do general Leaman quando jovem? Vocês se lembram dele como homem? Vocês se lembram dele como um homem de meia idade, e agora o conhecem como um velho? Então, preciso saber suas impressões. Elas o encararam com olhos silenciosos, arregalados e questionadores. Mestre? Perguntou-o de coleira. O general Leaman seria o tipo de homem que faria algum tipo de mal à duquesa? Os dois pares de orelhas se mexeram e, ao tocarem a garganta, um encontrou uma coleira de bronze, o outro encontrou carne nua. Seus olhos azuis brilhantes encontraram os dele e seus longos cabelos balançaram quando se entreolharam.
depois voltaram a encará-lo sem se mexerem. Em todos os seus anos, ele mal conseguia se lembrar de um momento em que os gêmeos não tivessem sido nada além de enigmáticos, engraçados e obedientes, e isso não mudou naquele momento. A coleira foi a primeira a falar: se você machucar uma de nós o suficiente, ela pode ceder e confessar o segredo da coleira que trocamos. A irmã continuou de onde parou: se você machucar uma de nós o suficiente, ela pode fugir e deixar a irmã para trás, sofrendo sozinha, tirando-lhe a liberdade e fugindo com ela. A gêmea de colarinho falou novamente: mas ainda assim, nós dois nos ajoelhamos aos seus pés, o chamamos de mestre e desamarramos os cadarços das suas botas, não fugimos para Danak, não o traímos, não traímos uma outra, e nem você, nem seu pai, nem seu avô, pensaram em nos machucar, porque, príncipe de Pazem. Rajen ficou em silêncio enquanto seus dedos terminavam de amarrar os cadarços e ele tirava as botas enquanto elas as prendiam ao chão. Porque nós as estimamos, meu pai contou a história do pai dele, de como vocês duas foram capturadas em batalha, e ele as trouxe para cá como criadas e libertou suas famílias como demonstração de fé. Meu pai sempre dizia que vocês o faziam rir quando ele era pequeno. E nós te estimamos. Interrompeu o meio-elfo sem gola. Seu avô fez mais do que sua história conta, e nós amamos seu pai desde que ele era um bebezinho no berço, nós o amamentamos quando sua mãe morreu. Sua irmã de colarinho falou: você não vai nos machucar, nem nós vamos machucar você, nós não vamos abandonar você, nem você vai nos abandonar, e nós não vamos abandonar uma a outra. O rosto de Rajen ficou frouxo enquanto ele tentava entender as palavras delas e desvendar suas intenções. Agora, se é isso que faremos por quem valorizamos. Disseram as duas, levantando-se em uníssono e começando a tirar a camisa dele. Pergunte até onde você iria contra alguém que você odeia, ou alguém que você teme, ou alguém que você considera uma ameaça para aqueles que você ama. Rajen sentiu o sangue escorrer do rosto, mas ela vai morrer lá fora, horrivelmente, e se ela tiver que lutar na arena deles? E se ela resistir quando tentarem encapuzá-la? E se... Não sabemos, as duas responderam juntas e começaram a abaixar as calças dele. Só sabemos a resposta da última pergunta, não sabemos nada sobre a elfa. Quando terminaram de falar, o príncipe estava despido e, com eficiência comprovada, vestiram-no com suas roupas de dormir e o prepararam para descansar. Suas palavras não o tranquilizaram, e isso também não mudou quando ele se deitou em uma cama que de repente ficou mais vazia do que nunca. A luxuosa pousada no distrito alto de Anaxim tinha uma decoração previsível, temas aquáticos, temas náuticos, eles se orgulhavam muito de sua engenharia e construção lá embaixo, onde a água corria, em tons de azul e verde, a arte nas paredes retratava os grandes momentos da cidade em detalhes minuciosos. A madeira era claramente importada principalmente de Pazem, mas também era bastante personalizada como produto final. As cadeiras tinham encosto sólido com desenhos em forma de escamas e almofadas azuis para sentar. As mesas eram de mármore verde-mar. Apesar de todo o custo, Sado achou brega, ele manteve o rosto cuidadosamente neutro. Mas um aperto de mão solidário de Diana lhe disse que ela sentia o mesmo. Eles se aproximaram da recepção e ergueram o queixo, revelando as golas de bronze e ouro. Havia uma mulher atrás do balcão, jovem, talvez entre o final da adolescência e o início dos 20 anos, com cabelos prateados e macios e olhos verdes brilhantes. Ela era esguia e usava o traje curto e solto que a maioria da cidade parecia gostar, com uma camisa igualmente folgada. Seu cabelo estava preso em um coque, o que a deixava com um ar bastante formal, mas ela sorria calorosamente. Hospitalidade anaxiniana, pensou Diana com certa satisfação, obstinados e teimosos, mas muito amigáveis com quem gasta dinheiro. O que posso fazer por vocês, escravos? Ela perguntou alegremente. Diana tirou um envelope de uma bolsa que trazia ao lado e entregou a ela. Estamos aqui a negócios para minha senhora. Esta carta autoriza nossa viagem e permite que todas as despesas sejam cobradas diretamente de sua propriedade em Pazem. A carta é um fiador do banco da cidade. A mulher rompeu o selo com um leve estalo e leu: muito bem, autorizando você a ficar por um período de 2 semanas, despesas ilimitadas. A mulher gaguejou e desviou o olhar dos colares de bronze e ouro, voltando-se para a carta e novamente para eles.
Sado e Diana ficaram com expressões impassíveis, como se perguntassem: o quê? Ah, sim, bem, temos um quarto disponível para nossos convidados mais importantes, já que você está aqui a negócios para sua senhora, imagino que ela se juntará a você em breve, então vou pegar um segundo. Sado balançou a cabeça. Sado pigarreou para fazê-la parar: perdoe-me, minha senhora, mas não estamos com Nossa Senhora, estamos aqui por ela. Ela nos envia a negócios para falar com o príncipe enquanto ela está fora. Tratando de outro assunto para o príncipe de Pazem, ele terminou sua explicação, e a jovem corou. Ah, ele está. O príncipe Yamelu está esperando você? Perguntou a recepcionista, mas mal conseguiu conter os lábios ao ouvir a resposta. Não, só precisamos esperar que ele nos veja, Sado respondeu com uma educada e humilde reverência de cabeça. Entendo. Bem, o quarto é seu, assim como os serviços da pousada, porém, como vocês são escravos, seu cardápio é restrito, e como seu dono não está aqui para exigir sua presença, a área de jantar está proibida, a mulher comentou de passagem enquanto explicava as regras da pousada. Obrigado, minha senhora, ele respondeu e curvou-se diante dela. Por favor, envie uma mensagem ao palácio informando que os servos da duquesa Nuakalen Aivenor vieram vê-lo para tratar de um assunto comercial. Claro, escravo, claro, o funcionário respondeu e tomou nota. Obrigado, respondeu Sado, e com Diana ainda em seu braço, eles partiram com a chave na mão para seus aposentos compartilhados. Lodira observou Albaer se dirigir à porta. Ela estava de quatro, esfregando um pouco da sujeira do rejunte por onde Anton passará depois de voltar do jardim. Sua roupa de criada precisaria ser limpa novamente em breve, mas por enquanto não havia nada além da sujeira debaixo do calcanhar de seu mestre, amontoada nas fendas de vedação entre as pedras do chão. Ela esfregou a escova na vedação quase incansavelmente, mordendo a língua para não falar com Albaer antes que ele a abrisse. Você recebeu minhas cartas? Ela estava desesperada para perguntar, mas, raciocinou, posso perguntar a ele quando voltar. Em vez disso, queria gritar: tenha um ótimo dia. Ou alguma saudação calorosa, mas isso chegaria aos ouvidos de Anton. Aquele bastardo sem alegria e amargo consideraria indigno expressar em voz alta qualquer tipo de felicidade, esperança ou amor. Lodira praguejou, mas pelo menos conseguiu sorrir. Ela se esforçou para ser o mais corajosa possível. Quando a porta se fechou e Albaer saiu de casa para suas tarefas diárias, as mãos de Lodira continuaram a seguir o rastro da sujeira do pai no chão. Para limpar a casa antes que ela fosse expulsa para sempre, o som das cerdas raspando o rejunte era a única voz que ela tinha até terminar a última. Apenas o chão e a escova falavam com ela até que cada centímetro estivesse limpo. Ela terminou, é claro, e trocou palavras educadas com as camponesas sobre o trabalho restante a ser feito. Embora seus olhos não as tenham encontrado uma única vez, os olhos de Lodira mal se ergueram enquanto ela se movimentava em suas tarefas. Preciso me acostumar a olhar para baixo. Se eu cair muito mais, olhar para baixo será apenas olhar para a frente. Ela zombou de seu próprio declínio desastroso de status em um momento de silêncio e começou a preparar o chá da tarde para seu pai. Para Anton, o vapor subia de dentro da chaleira quando ela a ergueu da superfície aquecida e a colocou na bandeja. Ela olhou pela janela, onde uma luz alaranjada entrava pela cozinha quente onde trabalhava. Sua pele estava quente e seu corpo estava escorregadio de suor. Vou me jogar um balde de água antes de dormir, pensou, imaginando se estava fedendo por causa do trabalho. Você pensaria que meu pai, Anton, preferiria uma das outras criadas, porque sou sempre eu. Desde que meus irmãos e minha irmã saíram, sou sempre eu. Ele nunca fala, nem para ser cruel. Era um mistério que Lodira não conseguia responder prontamente, e um que ela ainda contemplava enquanto carregava a bandeja para o escritório particular do dono da casa. Albaer talvez consiga adivinhar, ele conhece meu pai. Anton, há mais tempo do que eu. Ela refletiu sobre isso enquanto pressionava a lateral da bandeja contra o quadril e batia de leve na porta com alguns nós dos dedos. Inclinou-se um pouco para a frente e disse o mais calmamente possível: chá da tarde, mestre. Um grunhido indiferente vindo do outro lado da porta grossa foi suficiente para convencê-lo. Então Lodira estendeu a mão para a maçaneta, girou-a e entrou, fechou a porta com cuidado, aproximou-se da mesa dele,
pousou a bandeja e fez uma reverência. Mestre, se lhe aprouver. Ele assentiu, e ela pegou a chaleira, serviu uma xícara, colocou-a em um pires e a colocou na frente dele. Ela então fez outra reverência, mantendo os olhos baixos. O mestre quer mais ou devo retornar mais tarde para pegar a bandeja? Você fede, disse Anton, e ela se encolheu sob o olhar penetrante dele, mas esse tremor foi atenuado pela curiosidade, pois ele não parecia estar a insultando. Você cheira como se tivesse esfregado rejunte e sujeira, lavado roupas imundas de empregada e preparado carne crua para a cozinheira. Sua roupa está imunda e você parece nojenta, acrescentou Anton. Lodira fechou os olhos. Perdoe-me, mestre, mas não houve tempo para me lavar ou trocar de roupa, nem para lhe trazer o chá na hora certa. Ele resmungou: isso não vai te salvar, não importa o quanto você trabalhe duro, você não vai manter seu nome, não vai recuperar seu título, nada vai mudar para você. Lodira assentiu: eu sei, mestre Valoisen. Você quer, não é? Ele disse, e ela o ouviu se mexer em sua cadeira de couro ricamente mobiliada. Sim, senhor, eu o conheço desde sempre. Você não me ama, nem a nenhum de nós. Uma ferramenta quebrada deve ser descartada, e eu sou uma ferramenta quebrada aos seus olhos. Lodira respondeu com confiança, mas manteve o olhar baixo e a postura impecável. Ele resmungou afirmativamente: tudo bem, então por que você está trabalhando tanto? Qual é o sentido? Permissão para falar livremente, mestre Valoisen? Perguntou Lodira com calma e tranquilidade. Conforme, ele respondeu com uma brusquidão quase desdenhosa, mas ela podia sentir os olhos dele cravados em seu crânio. Porque, não importa o que você pense de mim, eu me dediquei a tudo o que fazia, talvez nem sempre fosse certo, mas as ações eram minhas, então eu queria fazê-las bem. Se esta é a única vida que tenho agora, se estou condenado a ser o mais baixo dos baixos, então a única maneira de construir uma vida lá é se destacando. Ela cerrou os dentes quando ele não respondeu e proferiu: eu te odeio, murmurou, eu te odeio pela forma como me tratou, como intimidou meus irmãos e fez com que todos me traíssem, como está me tratando agora. Te deixar é a única parte boa de tudo isso. Não sou mais sua filha, mas você também não é mais meu pai. Estou livre de você, e para onde quer que me venda. Pelo menos estou livre para tentar encontrar a felicidade nessa vida, longe de você. Então, agora eu trabalho duro, e eu cheiro mal, sou uma bagunça imunda e viu que você tem vergonha de ter criado. Ela cerrou os punhos e conseguiu encará-lo, encontrando seus olhos pela primeira vez desde que seus irmãos, no mais cruel dos gestos, saíram pechinchando entre si sobre o que cada um queria da herança dela. Nunca senti nada por você, exceto quando você falhava, o que acontecia com muita frequência. Se você está tendo sucesso agora, bem, então isso significa que você está apenas encontrando o lugar certo para si mesma, que isso mantenha longe desta cidade. Aliás, já que você será vendido com uma declaração anônima de nobreza, eu deveria escolher um nome para você que o ligue a algum lugar distante. Então coçou o queixo: vou pensar em algo. Por enquanto, saia e mande Albaer até mim. O ódio de Lodira ardia em chamas pelo velho de rosto azedo e enrugado, mas a ordem dele a pegou de surpresa: mi mestre, Albaer ainda não voltou. Quando ela disse isso, por um instante houve um ponto em comum entre eles que nunca existiu, que algo não estava certo. Na verdade, algo estava terrivelmente errado. Os olhos dele brilharam pela primeira vez desde que ela o conhecera, e ele imediatamente lhe deu uma ordem: mande procurá-lo, agora. Lodira não precisou ouvir duas vezes. Yersin, quanto tempo até suas maldições fazerem efeito? Perguntou Nu enquanto deixava a família sorridente no topo da pirâmide de ossos para se saciarem com o resto da comida. Pode ser difícil dizer, o Deus Imperador me parece muito forte em corpo e vontade, eu não lhe daria mais do que 1 ano, talvez 2 ou 3, se ele tiver itens mágicos especificamente destinados ao meu tipo de trabalho. Mas isso é improvável. Quanto aos seus filhos, eles são jovens, e os jovens são resilientes, mas suas maldições também são mais fracas, não destinadas a matar, mas a morte do pai deve quebrar os últimos vestígios de sua identidade. Dou ao Império 2 anos de paz no máximo. Dependendo da habilidade de sua burocracia e de quão incorruptível sua nobreza seja, tendo visto isso agora, porém, 3 anos no máximo antes da Guerra Civil.
a menos que um expurgo total da família real seja feito, Yersin respondeu e terminou com uma risada selvagem. Mas isso não vai acontecer, nem pensar, acrescentou ele, pensando melhor. Não? Perguntou Nu ao chegar à base da pirâmide. Ela olhou para trás novamente e viu as silhuetas dos 3 membros da realeza emolduradas pela luz da lua no alto. Não, a religião deles gira, pelo que vejo, em torno de 2 coisas: comida e a família real. Eles concedem status divino a ele e à sua linhagem. Então, até mesmo sugerir uma substituição é blasfêmia. Eles se entregarão à matança uns dos outros primeiro. Só os mais cínicos se comportarão de forma inteligente. Mas é assim que geralmente acontece, Yersin respondeu. E Nua praticamente pôde ver seu corpo frágil encolher de ombros com a habitual indiferença passiva ao sofrimento. Faz sentido, me perdoe, Yersin, minha mente está em outro lugar agora. Nunca tive muitos amigos, e nunca quis ter muitos também, mas aquele que amaldiçoamos, que magoamos, que vigiamos e protegemos até esta noite. Esse era dos bons. Nua olhou para a cabeleira escura que ainda segurava com força, só ela voltaria para casa com ela. Sofrimento, veio à mente novamente, sem surpresa. Sobela, eles a mataram? Não, não, ela não foi morta. Ela deu a vida àqueles que não tinham direito a ela. Nua pensou, estou mentindo para me sentir melhor. Ela estendeu a mão e tocou a base das orelhas, a lembrança daquela carne rasgando enquanto as suas eram arrancadas. Um dos lugares mais sensíveis, um ponto tocado apenas pelos amantes mais íntimos, e eles as arrancaram de sua cabeça. Posso lhe dar um conselho, parceira? Perguntou Yersin. Não vai doer, vá em frente, Nua respondeu enquanto caminhava até o portão da cidade. Vingança não vai te ajudar. Eu sei o que você está pensando, mas, sabe, quando eu era humano, pelo menos um de mim teria reconhecido que o último desejo de Sobela foi o mais sábio de todos, encontrar algo pelo qual viver. Eu vivo para espalhar a morte, se é que você quer chamar isso de viver. O mana de Sobela era um prazer de consumir. Você sabia que o gosto de cada pessoa é diferente? Perguntou Yersin com entusiasmo crescente. Não, não, eu não sabia disso, Nua respondeu hesitantemente quando finalmente chegou ao portão. Uma porta menor foi aberta para ela por uma mulher hiena que riu e levantou um queixo presunçoso. Um impulso atingiu Nua em cheio, ela olhou para a mulher fera e começou a cantar, uma canção de amantes lascivos e bêbados caindo no feno após um ou vários drinks, com um ritmo alegre do tipo que Nua tinha certeza de que Sobela adoraria cantar naquele momento. A mulher fera olhou 2 vezes para a afinação perfeita da escolta inesperadamente musical e se virou para seguir Nua com o olhar enquanto a elfa tocava o portão com uma das mãos e montava no cavalo que a aguardava. Nua foi embora, cantando uma canção que sua amiga teria amado muito, tão longa e tão alta que foi ouvida através das paredes, acordando alguns dos que dormiam e deixando-os se perguntando quem havia bebido demais. A assassina élfica ignorou todo o resto nas sombras da profunda meia-noite e o som dos pequenos baques dos cascos dos cavalos na terra. Ela queria apenas homenagear aquela que estava deixando para trás. Quando finalmente terminou, com a voz embargada, Yersin decidiu continuar de onde parou, como se nunca tivesse parado. Cada um é diferente, mães e pais que protegem e amam seus filhos. O mana que recebo deles é quente, forte e vibrante como o sol. Enquanto as criaturas brutais e malignas são ricas e sombrias como esta mesma noite, têm um sabor forte, como o chá que faço para você. Cada um tem uma variação de sabor que é única. Como era Sobela? Perguntou Nua, abaixando a cabeça para observar o chão passando sob seu cavalo. Como se você pudesse sentir o gosto de uma música de bebida, era alegre, rica, animada, apaixonada, condizente com o modo como ela vivia e com o motivo pelo qual estava disposta a morrer. Ela era, em uma palavra, suculenta, Yersin respondeu com um tom profissional. Isso não está me fazendo sentir melhor, Yersin, respondeu Nua com um conjunto de pensamentos secos. Não, eu pensei que não, mas o que quero dizer é que ela estava disposta a fazer tudo isso, porque queria dias assim para aqueles que amava, e isso incluía você. Se você se privar desses dias para sempre, estará cuspindo na memória dela, disse Yersin filosoficamente. Eu não esperava ver esse seu lado, ou que esse seu lado realmente existisse. Os olhos de Nua estavam um pouco arregalados de surpresa com esse tipo de pensamento reconfortante.
Você vai espalhar a morte de qualquer jeito, somos parceiros, é melhor para mim, e para nós dois. Na verdade, se você estiver se sentindo positivo sobre isso, a vingança só vai te levar até certo ponto. Preciso que você pense a longo prazo, Yersin respondeu pragmaticamente, apenas para Noah rir alto em resposta. Esse é meu parceiro, isso realmente ajuda, agora vamos acelerar um pouco o ritmo. Não quero essa cabeleira dela neste império amaldiçoado por mais tempo do que o necessário. Noah respondeu e, guardando a cabeleira de Sobela em segurança, esporeou o cavalo a galope, enviando a capital Tlaumo cada vez mais longe a cada batida dos cascos de seu cavalo.